Olá, amigos, seguidores, internautas, você que parou no vídeo, seja muito bem-vindo ao nosso canal, à nossa plataforma. Estamos aqui de volta, eu sou Eliel Veríssimo, estamos aqui de volta para dar continuidade ao estudo da Palavra de Deus. Vamos aprender um pouco da Bíblia Sagrada. Vamos juntos aprender, aquilo que tem de ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo, aquilo que Deus nos quer ensinar através da Bíblia, da Palavra. Então você é o nosso convidado, fique até o final para que juntos possamos aprender da Palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar, meditar no capítulo 5 do Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 5. Vou trazer aqui um pequeno resumo do que diz de ensinamento, que traz de ensinamento esse capítulo 5. Fica até o final, para que Deus possa te abençoar, para que você possa ser abençoado por Deus através do estudo da Palavra de Deus. Então vamos ao estudo. E antes de iniciarmos, nós vamos orar e falar com Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, neste momento nós estamos diante do Senhor, apresentamos as nossas vidas diante do altar do Senhor. Perdoa as nossas falhas, nossos erros e pecados. Renova a nossa fé, nossa comunhão. Abençoa-nos, Senhor, com o teu poder, com a tua graça. Fala conosco, nos ensina através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos, amigos, seguidores. O capítulo de número 5 vai falar da pesca maravilhosa e os primeiros discípulos de Jesus, Então está aqui esse capítulo 5, onde nós vamos aprender um pouco com a palavra de Deus. Importante que você leia o capítulo todo e medite. Aqui nós estamos lendo um resumo aqui para você do capítulo 5 de Lucas. Evangelho de Lucas, Doutor Lucas, que narra esse versículo. Ele narra o início do ministério público de Jesus Cristo na Galileia, destacando sua autoridade divina para realizar milagres, cura, perdoar pecados, enquanto convoca os primeiros discípulos. Então, aqui narra a trajetória do início do ministério do Senhor Jesus Cristo. Vale ressaltar que durante os seus 30 anos, Jesus Cristo trabalhava ali com seu pai como carpinteiro. Jesus era carpinteiro. Ele aprendeu essa profissão com seu pai e ali ele ajudava o seu pai, José, como carpinteiro ali. E ele foi instruído, ensinado segundo a Escritura, segundo a lei. Jesus Cristo foi instruído, foi ensinado ali através de seus pais, Então, durante esses 30 anos, ele ficou no anonimato. Então, a partir dos 30 anos, Jesus Cristo dá início, dá-se início ao ministério do Senhor Jesus Cristo. Projeto do Pai, Projeto do Pai na eternidade de Deus, o projeto de Deus para salvar a humanidade. Maria ali, início ali de Mateus, nós vamos ver que Maria foi visitada no Evangelho de Mateus, relata que Maria, uma virgem, foi visitada pelo anjo, e anunciou ela que ela seria mãe do Salvador, de Jesus Cristo. Ela, como virgem ali, teria um filho pelo Espírito Santo de Deus e gerariam o Salvador da pátria. Ela ficou meio receosa, meio que resistiu no começo, mas depois ela compreendeu, entendeu e aceitou. O seu noivo José tentou ali deixá-la, mas foi visitado também pelo anjo, entendeu o projeto do Pai e aceitou. Assim nasceu o Senhor Jesus Cristo para salvar a humanidade, salvar o homem do pecado, morrer na cruz do Calvário, vencer a morte, vencer o pecado e nos dar salvação. Então assim foi feito. E durante esses 30 anos, no anonimato, Jesus Cristo trabalhava ali com seu Pai, foi instruído segundo a palavra de Deus. E o capítulo aqui, qual nós estamos estudando, capítulo 5 do Evangelho de Lucas,
né, nos traz, enfatiza a obediência à palavra de Jesus. A cura de um leproso, né, Jesus Cristo ele cura um leproso, né, é curado aquele leproso ali, né, mostrando o poder que Deus tem sobre as enfermidades. Ele tem o poder da cura, né? Então, aqui, já começando ali, ele cura esse leproso, paralítico, cura de um leproso e de um paralítico. E o chamado de Levi, né, conhecido pelo Mateus, que era cobrador de imposto. Ali recebe o chamado de Jesus, imediatamente ele aceita. Ele deixa tudo, seu cargo público que ele tinha ali de cobrador de imposto, e segue a Jesus Cristo. O poder do Senhor Jesus Cristo ali, né, a qual ele entendeu o chamado e seguiu o Senhor Jesus Cristo. Mostrando, esse capítulo mostra que Jesus veio para os pecadores, não para os perfeitos, para somente o justo. Deus veio para aqueles que estavam perdidos, pecadores, assim como nós, né? Deus veio para nós, que somos pecadores, né, que se arrependemos dos nossos pecados. Os pontos principais, né, desse capítulo 5: a pesca maravilhosa e o chamado dos discípulos, né? Jesus usa um barco de Pedro para ensinar. E após uma noite de pescaria infrutífera, ordenou que eles lançassem as redes. O resultado foi uma pesca milagrosa, né? Ali o relato aqui desse capítulo, né? Relata o episódio ali que os discípulos passaram a noite toda pescando, jogando as suas redes e não pegaram nada. Quando Jesus apareceu ali, pediu que eles lançassem a rede novamente no mar. Ele ali teve até questionamento ali de alguns dos discípulos, dos pescadores naquela época, eles eram pescadores. Quando Jesus pede eles para lançar a rede no mar, eles lançam, é lançada a rede e a rede retornou cheia de peixe, né? Então foi aquela pesca maravilhosa, aquele milagre que Jesus Cristo realizou ali. E, né, ali teve um chamado, e eles largaram as suas pescas ali, largou as suas profissões de pescadores e seguiu a Jesus ali, assim, né, aceitando o chamado do Senhor Jesus Cristo. Isso demonstra que o esforço humano é inútil, sem a direção divina, e leva Pedro a reconhecer sua pequenez e a seguir Jesus, tornando-se, Pedro ali segue Jesus, né? Pedro era pescador de profissão. E a partir daquele milagre ali, da pesca, Pedro reconhece, né, que ele era pequenino, na sua pequenez, e segue a Jesus, tornando-se um pescador de homens, né? Pedro agora como pescador de peixes, né? E agora ele passa a ser pescador de homens, né? Vai evangelizar, vai pregar a palavra de Deus. E Jesus cura um leproso. No verso 12 está relatado esse episódio que aconteceu. Em um ato de compaixão, Jesus toca em um leproso, o que tornaria impuro segundo a lei, né? E o purifica instantaneamente. Isto ilustra que Jesus vai além dos rituais religiosos para trazer restauração física e social, né? O poder de Deus, né? O poder de Jesus Cristo, que quebrou aquela tradição ali da lei, né? Que não podia curar, né, a pessoa imunda, a pessoa leprosa, era considerada como imunda. Mas Jesus quebra aquele paradigma, aquela tradição religiosa ali, cura, restaura a vida daquele leproso. É isso que Jesus Cristo faz conosco, é isso que Deus faz conosco, né? E o terceiro tópico aqui, o paralítico do telhado. Está relatado lá no verso 17. Depois você lê com calma aí, está relatado esse episódio que aconteceu no verso 17 até o 26, né? Está relatado. Amigos, desce um paralítico pelo telhado, né? Havia ali multidão que não tinha como chegar com ele ali pela porta, pela condição naturais ali, pela normalidade. Então, o que os amigos fizeram? Pegaram aquele paralítico e subiram ele pelo telhado e desceu até Jesus. E Jesus, vendo a fé deles, daqueles amigos ali, na qual levou aquele paralítico ali, Jesus Cristo cura, né? Cura sua alma primeiro, perdão dos pecados e depois o corpo, né? Deus ali
cura ele dos seus pecados, depois cura, faz um milagre ali, toca no seu corpo físico e é curado, aquele paralítico é curado. E depois o corpo provando que tem autoridade na terra para perdoar, né? Jesus Cristo ali provando que tinha autoridade, tem autoridade para perdoar pecados da terra. Algo que só Deus pode fazer, né? Então tá aí esse milagre que aconteceu. Jesus Cristo ele perdoou o pecado daquele homem e curou ele fisicamente, né? Então ali foi operado um milagre. E todos ali se maravilharam com o milagre do Senhor Jesus Cristo, com o poder do Senhor Jesus Cristo, né? E quarto tópico aqui, o chamado de Levi, né? Conhecido como Mateus. E o jejum, né? No verso 27 até o 39 está relatado o chamado aí de Mateus, né? Conhecido como Levi, que era cobrador de impostos. E ali os religiosos daquela época começaram a questionar que Jesus Cristo comia com pecadores, declarando que não veio, Jesus declara ali que não veio para o justo, mas para chamar os pecadores ao arrependimento. Ele também explica que seus discípulos não jejuam enquanto o noivo Jesus estava presente, introduzindo a eles a nova aliança, né? Então tá aí. Foi questionada a questão do jejum, que era a tradição ali dos religiosos da época, dos religiosos. Foi questionado por que os discípulos não jejuavam. Jesus explicou, porque o noivo estava com eles, né? Não tinha necessidade deles jejuar, porque o noivo estava com eles. Lições-chave que podemos aprender com esse capítulo: obediência à palavra de Deus, né? A pesca milagrosa ocorre quando Pedro obedece. Mesmo frustrado ali, ele obedeceu, né? Jogou a rede, lançou a rede novamente. Apesar de ter, né, jogado a rede ali, lançada a noite toda, não tinha, né, pego nada. Quando ele obedece, Deus opera, né? Quando nós obedecemos ao Senhor Deus, a palavra, Deus opera em nossas vidas. Então fica aqui essa lição para nós, né? Tópico 2 aqui de lição que fica para a gente, para nós, é que Jesus Cristo, né, tem autoridade. Jesus tem autoridade. A autoridade de Jesus, ele tem poder sobre a natureza, doenças e até pecados e espírito maligno, né? Então a autoridade de Jesus Cristo aqui sobre esses tópicos aqui. Tópico 3, graça e chamado. Jesus atrai os pescadores e desajustados, leprosos, coletor de impostos, para um recomeço, né? Então aqui o chamado de Jesus Cristo para com aqueles homens que eram pescadores, que eram imperfeitos, né? Coletor de impostos, pecadores, mas Jesus Cristo chama eles, faz o chamado e transforma a vida deles, né? E eles começam a caminhar com Jesus Cristo, uma nova caminhada. Se torna ali, né, pregadores do Evangelho, né? Se torna discípulos de Jesus Cristo. E o tópico 4 aqui, o último, o novo caminho, né? Jesus Cristo traz uma nova mensagem. Vinho novo, que não se encaixa nas antigas tradições rígidas, né? Odres velho. Então Jesus traz ensinamento aqui de um novo caminho, uma nova trajetória, uma nova caminhada, vida nova para aqueles que aceitam o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, né? Jesus Cristo tem vida nova para nós, tem salvação, tem esperança, que assim podemos, né, tirar de lição desse ensinamento, desse capítulo 5 aqui do livro do Evangelho de Lucas, né, que Jesus ele tem poder de transformar, curar, salvar, libertar. E ele tem poder sobre todas as coisas. Ele cura, salva e liberta o homem. Que nós possamos entregar nossas vidas para o Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos ser libertos, transformados verdadeiramente pelo Evangelho de Jesus Cristo, né? Que assim possamos meditar, refletir, buscar a presença de Deus para nossas vidas todos os dias, porque Deus tem vitória, Deus tem bênção para nossas vidas. Todos os dias, né? Basta que nós obedecemos, criamos e seguimos a Ele, né? E seguir aquilo que Ele nos deixou de ensinamento, né? Reconhecemos que nós somos pecadores, falhos, mas Jesus Cristo, Ele nos perdoa e nos dá nova vida. Amém? Que Deus te abençoe a todos, que Deus te abençoe o seu lar, a sua família, em nome de Jesus. Amém?